Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shrikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Stotara Sata Sisrimada Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva e também a todos os Sri Rupado Gauriya Guru Varga, a todos os Tridantis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Bhajana Rahasya, capítulo 6, verso 21. O humor de opulência absoluta assume a forma de doçura descrita no Srimad Bhagavatam 3.2.21. Swayantu asam yatisayas triyadhisha swaraja lakshmi apta samasta kama balin haradibis chira lokapalai krita kotidita pada pitha. Shri Krishna é a própria Suprema Personalidade de Deus e Ele é o Senhor das três potências, Sandhini, Samvita e Ladini. Ninguém se compara a Ele. E quem poderia ser melhor do que Ele? Todos os seus desejos são satisfeitos através da sua potência, da sua própria deusa da fortuna transcendental. Indra e inúmeros outros Lokapalas, as deidades que presidem diferentes regiões do universo, trazem variedades de oferendas e prestam suas reverências, tocando a ponta de suas coroas na sola dos pés de seus pés de lótus. Comentário de Srila Gurudeva. O significado geral dessa palavra Triyadishvara é que Krishna ele tem inúmeras formas e encarnações. Ele é dotado de uma opulência incalculável. Brahma, Vishnu e Mahadeva são os senhores da criação, mas eles estão sob as regras de Shri Krishna, que é o Senhor Supremo Adishvara de todos. O significado intermediário de Triyadishvara é que os três Purushas avataras, Karanda Kashai, Garbhada Kashai e Kshiroda Kashai,
são expansões parciais das expansões de Krishna, que é Baladev Prabhu. Isso significa que Krishna é o Senhor Supremo de todos eles. Agora, o significado essencial ou mais elevado de Triadishvara é o seguinte. Nas Escrituras, Shri Krishna é conhecido como tendo 3 locais de residência. Um local que é a sua base, né, chamado Goloka Vrindavana, onde ele está eternamente presente com sua mãe, seu pai, amigos e amadas. Lá, Yogamaya o serve como a sua serva íntima. Abaixo de Goloka Dham está Paravyoma, também conhecido como Vishnu Loka. A Vilasa Murti de Krishna, Sri Narayana, e ilimitadas formas residem ali. Né? Ou outras expansões ali de Narayana, né? São os Vaikuntavataras. Esse é o local de residência de Krishna intermediário. Abaixo deste Paravyoma está o terceiro local de residência, chamado Bahyavasa, que é a sua residência externa, e está situado no mundo material, para além do rio Viraja, onde inúmeros universos estão presentes como úteros separados. Esse local também é chamado de Devidhama, ou a morada de Maya Devi. E as entidades vivas que são, então, iludidas por ela, também residem ali. A energia material Jagat Lakshmi, que é uma sombra da deusa da fortuna transcendental, Uradya Lakshmi, protege a riqueza deste mundo. Shri Krishna é o Senhor Supremo desses 3 lugares, Goloka, Vaikunta e universo material. Ambos, Goloka e Vaikunta, são transcendentais e possuem opulência divina, Vibhuti, através da Chit Shakti. Eles são, então, portanto, chamados de Tripada Aishwarya, ou a opulência composta de 3 moradas das energias do Senhor. O Vibhuti de Maya, que é o universo material, é chamado de Ekapada Aishwarya. A opulência no Dhamma transcendental é 3 vezes aquela presente no mundo material. A sua Tripada Vibhuti, que é do mundo espiritual, não pode ser glorificada neste mundo. Nos inúmeros universos de Ekapada Vibhuti, existem incontáveis Brahmas e Shivas, e eles são chamados de Lokapalas, os mantenedores eternos de toda a criação. Certa vez em Dwaraka, o Sr. Brahma veio ter o darshan de Krishna. Quando então o porteiro foi informar o Senhor que Brahma havia chegado para encontrá-lo, Shri Krishna perguntou: mas qual Brahma veio? Qual é o nome dele? Vá e pergunte-o. Então o porteiro foi, de acordo com a ordem de Krishna, e perguntou para o Sr. Brahma, que, muito surpreso, respondeu: por favor, diga a Krishna que eu sou o pai dos 4 Kumaras, Chaturmukha Brahma, né, que está aqui esperando por ele. Então, quando Brahma chegou, pôde adentrar na Sudharma, ou seja, o salão de reuniões de Krishna, ele ficou estupefato. A multidão que havia ali dentro era tamanha que ele não conseguiu entrar. Milhões e milhões de Indras, de Brahmas, de Shivas e outros Lokapalas, cada qual com um número de cabeças diferente, né, indo de 8 até 1000 ou milhares, estavam ali prestando as suas reverências prostradas aos pés de lótus de Krishna. Quando suas coroas, que são cravejadas de joias, tocavam o chão, um som muito alto se manifestava e misturava-se ao som dos Lokapalas gritando Jai,
ou seja, dando as glórias, o chamado de vitória, que ressoavam em todas as direções. Chaturmukha Brahma parecia uma mariposa em meio a milhões de sóis. Não, perdão, parecia não é mariposa não, é o vagalume. Ele parecia um vagalume em meio a milhares de sóis. De repente tudo desapareceu e Chaturmukha Brahma se viu sozinho ali, completamente estupefato. Ele ficou muito surpreso de ver toda aquela opulência magnífica de Krishna, e assim o seu orgulho foi destruído. Envergonhado de sua ofensa, ele começou a glorificar o Senhor, orando por perdão. Logo em seguida, Krishna enviou Brahma de volta para sua casa. Triyadishvara tem outro significado ainda mais confidencial. A palavra Tri se refere às 3 moradas de Krishna, Gokula, Mathura e Dwaraka. O outro nome para essas moradas é Goloka. Shri Krishna está naturalmente e eternamente presente nessas 3 moradas simultaneamente. E ele mesmo é o Adishvara delas, o Senhor Supremo. Portanto, ele é conhecido como Tri-Adishvara. Os Dikpalas, que presidem as 10 direções do globo, desses ilimitados universos materiais, bem como dos Tiralokapalas, que residem nas coberturas dos inúmeros planetas Vaikunthas, também estavam prestando suas reverências aos pés de lótus de Krishna. Swarajya Lakshmi Apta Samasta Kama. Swarajya Lakshmi, o que o verso diz, A deusa da fortuna transcendental satisfaz todos os desejos de Krishna. Ele executa ilimitados passatempos em Vaikuntha e outras moradas também. Mas, dentre todas elas, os seus passatempos como humano, Naralila, são os mais elevados. Na sua morada principal, Goloka Vrindavana, a sua opulência está completamente envolta de doçura e é bilhões de vezes maior do que a própria opulência de Vaikuntha. Texto 22. É dito no Srimad Bhagavatam 10.16.36 que a misericórdia de Shri Krishna é inconcebível, achintya, e sem causa, aheituki. Kasyanu bhavo syanadeva vidmahe tavangrirenu sparshadikaraha yadvanchaya shrir lalanana charat tapo vihaya kaman suchiram dritavrata. As Nagapatnis oraram para Shri Krishna. Ó Senhor, não podemos entender qual sadhana o nosso esposo conseguiu executar para se tornar qualificado a ponto de receber o toque da poeira dos seus pés de lótus. Esta poeira é tão rara de ser obtida que até mesmo a sua esposa Lakshmi abandonou todas as formas de desfrutes por muitos e muitos dias e fez austeridades de acordo com as regras e as regulações, só para obtê-la. O comentário de Srila Gurudeva. As esposas de Kaliyanaga, surpresas, disseram: ó Gokuleshwara, nós não conseguimos entender que tipo de sukriti resultou que este tão caído Kaliya conseguiu receber a mais rara poeira dos seus pés de lótus. A supremamente gentil e belíssima Lakshmi, que reside no peito de Sri Narayana, abandonou a associação do seu esposo e observou um vrata, um voto, no qual ela fez austeridades severas para obter esta poeira, mas ela não foi bem sucedida. Prabhu, é impossível até mesmo para Lakshmi ter essa boa fortuna.
que Kaliya teve ao receber o toque direto dos seus pés de lótus. Então esse texto descreve a boa fortuna de Kaliya. Lakshmi desejava a associação de Nandanandana Shri Krishna em seu corpo como Lakshmi. No entanto, Nandanandana não aceitou a deusa Lakshmi, né, dessa maneira. A única forma que ela poderia ter a companhia de Krishna seria seguindo as Brajadevis e aceitando o corpo e o humor de uma Gopi. Mas porque isso é impossível para uma Lakshmi, ela não pôde então ter a associação de Krishna. Srila Jiva Goswami diz que a exclusividade ou foco que as Gopis têm não pode ser visto em Lakshmi. Apraptikaranam chagopiva tad ananyanat tadabhava aivaticha. Podem existir duas razões pelas quais Kaliya pôde receber o toque dos pés de lótus de Krishna. A primeira razão é que ele teve a associação de suas esposas, que eram muito boas devotas. E a segunda razão é que a sua residência era no Yamuna, que é dentro de Vrindavana. Então, devido aos samskaras de vidas passadas, ele então conseguiu obter essas duas coisas, né? Mas devido à sua inclinação ofensiva, ele era indiferente a elas. O Dhamma e outros objetos transcendentais não podem se manifestar imediatamente, né, diante de pessoas ofensivas. Quando Shri Krishna ele golpeou, né, a cabeça de Kaliya com um soco, né, enquanto ele dançava sobre ela, Kaliya vomitou sangue. Ele então acreditou nas palavras de suas esposas, que Shri Krishna é o Senhor Supremo, e então se rendeu a ele. Krishna tinha apenas esperado para então poder conceder a sua misericórdia a Kaliya. Srila Vishwanatha Chakravarti explica no seu comentário a este verso que Kaliya ele possuía a semente de Bhakti em seu coração, devido à associação com as suas esposas que eram devotas. Mas esta semente não pôde germinar dentro de seu coração muito duro, que era como se fosse um terreno infértil, devido às ofensas e à crueldade que ele cometeu. Mas pelo toque dos pés de Krishna, aquela terra árida se transformou em fértil, para então poder germinar aquela semente de Bhakti. Texto 23. Srimad Bhagavatam 10.47.60 diz que a devoção das Brajagopis é a mais elevada. Nayam suyo unga unitantarate prasada swaryoshitam nalina gandarucham kutonya rasotsavesya bhujadanda grihita kanta lavidashisham yad udaga braja sundarinam. Durante o festival de Rasa, Shri Krishna abraçou as Brajasundaris pelo pescoço com os seus braços que pareciam trepadeiras, satisfazendo então o desejo do coração delas. Até mesmo Lakshmi, que reside eternamente no peito dele, não consegue obter esta misericórdia. Ela também não é alcançada pelas mais belas donzelas dos planetas celestiais, cuja tez corpórea e perfume parecem uma flor de lótus. O que dizer então de mulheres deste mundo material? Comentário de Srila Gurudeva. Neste verso, Sri Uddhava
desejoso de obter Vrajabhava, né, e com muita paciência, humildade, tolerância, ele ofereceu o seu Puspanjali precioso aos pés de lótus das amadas de Krishna, as Brajagopis, que são a joia da coroa entre todos os devotos. Essas palavras revelam a glória das Brajasundaris e de seu prema. Proclamar que as Brajadevis são adoradas pelo mundo inteiro. Para proclamar que as Brajadevis são adoráveis para o mundo inteiro, Uddhava disse: esta misericórdia sem precedente de Sri Bhagavan jamais foi vista ou recebida por ninguém mais. A surpresa de Uddhava, não surpresa, o maravilhamento de Uddhava, tá, é visto neste texto através da exclamação com a vogal U, né, dentro do verso. Ou seja, neste festival de Rasa, Shri Krishna abraçou as Brajagopis com muita alegria, colocando os seus braços ao redor de seus pescoços, né, dos pescoços delas, então satisfazendo assim o desejo do coração delas. Esta boa fortuna não foi nem mesmo alcançada por Lakshmi, que está eternamente situada em seu peito. Nem mesmo essa boa fortuna pode ser alcançada pelas donzelas celestiais, cujo brilho corpóreo, né, e perfume são como das lótus. Então, como seria possível para mulheres, mesmo que sejam muito belas, alcançarem essa misericórdia? No seu comentário a este texto, Srila Jiva Goswami ele levanta uma questão. Em Tattva, Shri Krishna e Narayana não são diferentes. E a mais afetuosa Lakshmi Devi, que brinca no peito dele, no peito de Narayana, é a sua Swarupa Shakti. Ela também reside no peito de Krishna como um fio dourado. E ela nunca está separada dele. Por que, então, o humor das gopis é glorificado como superior ao de Lakshmi? Ele mesmo, então, responde essa questão. Embora Shri Krishna e Narayana sejam não diferentes em Tattva, os passatempos de Krishna são únicos e são cheios de rasa, né? E tem um esplendor incomparável. Lakshmi está apenas ocupada em encontros, Sambhoga Rasa, mas as gopis elas também se ocupam em encontro e separação. Lakshmi é a amada de Narayana e desfruta de passatempos em seu peito, mas as gopis não são apenas amadas de Krishna. Elas desfrutam do néctar dos passatempos amorosos em Parakya Bhava. Então elas expandem esse prema madhurya de Krishna a um limite sem precedentes. Brajendranandana Shama Sundara é dotado de Aishwarya e Madhurya, e elas apenas se manifestam de forma mais elevada quando ele está com as Brajadevis. Avidamente desejando esta Madhurya, Lakshmi também deseja se encontrar com Krishna. No entanto, a devoção das gopis, unidirecionada e fixa, não pode ser vista da mesma forma em Lakshmi. Na sua Nara Lila, Shri Krishna pertence à casta dos Gopas, que são os vaqueiros. Porque ele se considera um Gopa, suas amadas são naturalmente filhas de Gopas. E apenas elas podem ser suas amadas. Shri Lakshmi não quer aceitar o corpo de uma Gopi. Ela é incapaz de nascer na casa de uma Gopi, se casar com um Gopa que não seja Krishna. E, para entrar em Parakya Bhava, ela deve então se associar com as Nityasiddha Gopis e abandonar a sua identificação de Brahmani.
É por isso que ela é incapaz de se encontrar com Krishna. A Lakshmi, ela não consegue abandonar essa bhava de Brahmani dela, de ser casta. Ela quer Krishna para ela. Mas em Vrindavana, Krishna não é de uma pessoa só, nem mesmo só de Srimati Radhika. Então, Lakshmi vai ter que dividir Krishna com outras e também terá que se casar com um Gopa e enganar esse Gopa com Krishna. Mas ela não quer isso, ela quer Krishna como marido. Só que isso é impossível. Então, simplesmente não tem. Mas isso prova que, de qualquer maneira, Krishna atrai a mente de Lakshmi, e ela ainda assim, mesmo tendo Narayana, que é superdotado de altas qualidades, ela acaba se interessando mais por Krishna. E assim, a superioridade de Krishna é estabelecida sobre Narayana. Esse foi um dos versos que Chaitanya Mahaprabhu usou quando ele foi ao sul da Índia e debateu com os brahmanas da Sri Sampradaya, que eram o pai e o tio de Srila Gopala Bhatta Goswami, Venkatabhata e Trimala Bhatta Goswamis. Por quê? Porque eles achavam que Narayana era superior a todas as outras encarnações, incluindo Krishna. Porque a Sri Sampradaya adora Lakshmi Narayana. Mas Mahaprabhu provou, por A mais B, por evidências escriturais, que na verdade não. Narayana não é a suprema personalidade de Deus, ele é uma expansão longínqua de Krishna. E Krishna é a suprema personalidade de Deus. A partir daí, eles se rendem a Chaitanya Mahaprabhu, abandonam a adoração a Narayana, ou pelo menos não abandonam, mas passam a adorar Krishna e se tornam Gaudiyas. E assim Gopala Bhatta Goswami, desde a sua infância, então, tem essa oportunidade de já crescer numa família de Gaudiyas, de pais convertidos, pelo próprio Chaitanya Mahaprabhu. Muito bem. Então, continuando, no Srimad Bhagavatam 10.47.35 é dito: Jatadurachare preshte mana avisha vartate strinam natata seta sanikrishte kshi gochare. Quando o seu amado está distante, uma mulher pensa nele como se ele estivesse ali presente diante dela. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur comenta este verso da seguinte maneira: o coração da amante é mais atraído para o amado quando ela está longe dele do que quando ela está próximo dele. Por causa disso, embora Lakshmi perpetuamente resida no peito de Narayana, as glórias de sua boa fortuna são menores do que a das gopis. A Rasa Lila é a joia da coroa entre todos os passatempos de Krishna. Srila Sanatana Goswami diz: Rasaha parammarasa kadam babamaya rati yagi karta. A dança da rasa é a raça suprema. Aqui, porque para quem está lendo, parece que a pronúncia, para quem está ouvindo, parece que a pronúncia é a mesma, mas aqui ele falou a dança da raça, que é com A longo, é a raça suprema. Esse raça aqui já é com A curto. Eu já expliquei isso algumas vezes, vou explicar de novo. Raça com A longo significa a Rasa Lila, que são os passatempos ali de Krishna com as gopis. Isso é rasa, quando você tem você tem ali a combinação de alguns elementos, que permitem certos passatempos em Madhurya, que é o quê? A presença de um herói, de uma heroína, dos associados, que no caso seriam as gopis, e do local, que é Vrindavana, que é o que vai dar o estímulo, como por exemplo a lua cheia de outono, a beleza da flor de lótus, o perfume das flores de Vrindavana, etc. Tudo isso estimula o desejo para esses encontros amorosos. Então, esses 4 ingredientes ali combinados permitem que exista rasa, que é a Rasa Lila. Agora, rasa,
né? Rasa, que significa o quê? Significa o humor da troca amorosa em si, que tem de 5 maneiras. Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Esses são rasa. Madhurya, rasa, né? Sakya, rasa, que é a forma de você trocar amor. Então, a dança da rasa é a rasa suprema, ou seja, é a troca amorosa mais elevada que existe. Tá bom? Espero que tenha ficado claro dessa maneira. Então, a rasa, com A curto, suprema, é aquela através do qual existe um relacionamento com o objeto supremo. A rasa lila não acontece neste mundo material, né? Nem mesmo nos planetas celestiais. Em Dwarka, onde existem 16.108 rainhas, a dança da rasa não acontece também, né? Embora seja possível, mas ela não acontece. Nem mesmo acontece em outras moradas do Senhor, como Vaikunta. A Rasa Lila apenas se manifesta em Vrindavana e na presença das Braja Ramanis, que são as gopis. A principal fonte desses passatempos, que está saturado de todos os humores transcendentais, é Vrishabhanu Nandini. Com prazer extremo, Sri Samasundara, ele afunda e boia nas ondas do oceano de Prema, encontrados nesse grande festival da Rasa Lila. Para proteger a si mesmo dessas ondas poderosas, do encanto, do comportamento encantador das gopis e também dos olhares de soslaios lançados por elas neste vasto oceano de Prema, ele se agarra no pescoço das gopis e descansa em cima de seus seios. Então, belíssima aqui essa descrição de como é como se Krishna fosse um náufrago em meio a um mar bravio, tempestuoso, onde as ondas te jogam de um lado para o outro, às vezes te fazem afundar, às vezes te jogam para cima, te fazem beber água, enfim, aquela situação bastante calamitosa, né? Então, o amor das gopis é comparado a esse mar bravio. Então, são ondas, né, muito fortes de prema. E para não se afogar, para não perder o controle, Krishna então se segura no pescoço das gopis, abraçando elas, né, e colocando o seu rosto sobre os seios delas. Uddhava, ele chegou a prever o casamento de Krishna e Rukmini. Rukmini é celebrada nos 3 mundos como Hari Priya, a amada ou querida de Hari. No entanto, ela não conseguiu alcançar nem mesmo o cheiro da boa fortuna das Brajagopis. Como então poderia ser possível para as outras rainhas de Dwarka e até mesmo as donzelas dos planetas celestiais, né, terem, né, essa boa fortuna das Brajagopis? As Brajadevis são capazes de controlar Krishna completamente. O Kumi, né, ou o ápice de Mahabhava, que é Madanakya Bhava, em Samartarati, né, que é o amor das gopis, capaz de controlar Krishna, é o Bhava de Srimati Radhika. E ela é a principal fonte de prazer neste Madhurya Rasa. Todas as outras gopis são como ingredientes desta rasa. É como se Radha fosse o prato principal, né, e a sobremesa, vamos dizer assim. Tudo que há de melhor ali. O prato principal e a sobremesa é ela. As outras gopis são os detalhes, é um tempero, né, é alguma coisa que você coloca ali, né, para poder, às vezes, balancear um pouco o sabor,
né? Mas se não tivessem aqueles temperos, ia ser bom do mesmo jeito. Agora, se não tivesse o prato principal ou a sobremesa, só os temperos também não iam satisfazer a Krishna. Então, é dessa maneira que o Srimati Radhika é a principal gopi dentro dessa Rasa Lila. As palavras Braja Sundarinam, neste verso, fazem alusão ao amor de Srimati Radhika, a sua elegância, erudição, natureza virtuosa, boas qualidades, habilidade na dança e no canto, e também da sua grande da grande riqueza da sua beleza. Verso 24. Todos os tipos de devotos aspiram por Gopi Bhava. Isso está explicado no Srimad Bhagavatam 10.47.61. Asam Maho Charanarenu Jusham Maham Shyam Vrindavane Kimapi Gulmalato Shadinam Yadustyajam Swajanam Aryapatam Chahitva Bejur Mukunda Padavim Shrutibir Vimrigyam. As Brajadevis abandonaram tudo, o que é difícil de ser renunciado, como filhos, família, castidade, e simplesmente se abrigaram no caminho de Prema Bhakti para Shri Krishna, que é eternamente adorado pelos Shrutis. A minha oração é que no meu nascimento futuro eu possa obter a forma de um arbusto, de uma trepadeira ou de uma grama em Vrindavana para receber a poeira dos pés de lótus das gopis. Essa é uma oração de Uddhava, né? Uma oração muito famosa, né? E ele nasceu, de fato, como um arbusto, grama, lá no Uddhava Kunda, em Vrindavana. Quem tiver a oportunidade de ir poderá conhecer, quem já conhece sabe das glórias deste local, que fica ali atrás do Kusuma Sarovara, em Govardhana. Então Uddhava, ele ora, porque ele quer a poeira dos pés de lótus das gopis, ele quer desenvolver esse Gopi Bhava de qualquer jeito. Bom, agora vamos ao comentário de Srila Gurudeva Bhajana Rahasya Vritti. No verso anterior, Sri Uddhava descreveu a excelência do Prema Madhurya das gopis. Em seu coração ele compreendeu a sua insignificância e a sua miséria. E ávido por despertar em si prema, assim como o das gopis. O único caminho para se alcançar este prema, que é inalcançável até mesmo para Lakshmi e pelas rainhas de Dwarka, é receber o toque da poeira dos pés de lótus das gopis que possuem Mahabhava. Então ele exclama Aho, né? É uma expressão de alcançar algo muito raro, né? Que é este prema. As Nityasiddha Gopis têm um amor natural e transbordante chamado Anuraga por Krishna. E por causa dessa paixão intensa, elas renunciam com muito sucesso à sua própria honra, concedida pela sociedade e pelas regras de etiquetas sociais, que são muito difíceis de serem abandonadas. Os Shrutis e Upanishads, como Gopala Tapani, estão buscando por Krishna Anuraga, desejando arduamente alcançá-lo. Uddhava, então, começou a ponderar da seguinte maneira: não será possível para mim receber tamanha boa fortuna como a das gopis que possuem Mahabhava, a menos que eu possa obter um pouco da poeira de seus pés de lótus. Assim, então, considerando-se muito caído e insignificante, ele ora para nascer em Vrindavana como um arbusto, uma trepadeira ou uma grama. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur elabora isso no seu Sarartha Darshini, no comentário, da seguinte maneira: é por causa de sua anuraga que as Brajadevis abandonam toda a sua reputação
autocontrole, etc. E partem no meio da noite para os encontros amorosos, Abhisara com Sri Shama Sundara. Pelo poder de seu prema, elas são capazes de abandonar a própria família, né, e não mais considerar aquilo que é certo ou errado. Assim que elas ouvem o som da flauta de Shama Sundara, elas se sentem flechadas pelo arco de Kama, da luxúria, e como loucas, Unmadini, elas se movem como um veado que foge da floresta, né, foge na floresta sem se importar com os arbustos, com os espinhos e com a grama, né, e com o mato. Naquele momento, a poeira de seus pés cai sobre o chão, né, sobre os arbustos, né, e outras vegetações. Eu quero apenas receber esta poeira, né, e me tornando então parte dessa vegetação. Mesmo que eu tivesse que implorar, né, humildemente por uma partícula dessa poeira, né, elas jamais me concederiam, né? Então, Uddhava, ele também teve uma dúvida em relação a isso. Ele pensou: meu nascimento e meu humor não são compatíveis com este Braja Bhava. Então, por que as gopis seriam misericordiosas comigo? Neste verso, a palavra charanarena, que é a poeira dos pés, está no singular, ou seja, isso indica que é apenas a poeira dos pés de uma pessoa. E quem seria? Srimati Radhika, que é a joia da coroa das gopis. Mukunda Padavi significa alcançar o serviço de Krishna. As gopis sempre alcançam o serviço de Krishna. Shrila Goswami diz: o nome de Mukunda vem de Muktindadati, aquele que concede a liberação. Srila Sanatana Goswami comenta sobre Mukunda Padavi, dizendo que é Tad Anurakti Bhajan, ou Bhajana dotado do afeto das gopis por Krishna. As gopis, antes e depois do pastoreio de Krishna, em Purvana Lila de manhã e Aparana Lila no final da tarde, ficam ávidas para ver Krishna partindo ou chegando da floresta. Absortas na espera por ele, elas roubam o seu coração e sua mente através de gestos e indicações com a face, né, e expressões faciais. Apenas as gopis podem prestar um serviço tão especial quanto esse. Na verdade, o caminho seguido pelas gopis em servir a Krishna é o real Aryapata, ou seja, o caminho da castidade, honestidade indicado nas Escrituras. Os Vedas declaram que devemos abandonar completamente todos os tipos de regras mundanas, né, para o amor de Shri Krishna, que é o quê? Exclusivo e livre de qualquer designação material. Aikantika Nirupadika Prema. Para obter Krishna, não existe nenhuma falha em transgredir aquilo que é o aparente Aryapata, ou seja, as regras do mundo material. De acordo com outro significado de Mukunda Padavi, os devotos mais elevados neste caminho da devoção não são ninguém mais do que as gopis. São ninguém mais do que as gopis. Srila Sanatana Goswami, ele levantou aqui uma questão no seu Brihad Bhagavatamrita. Para alcançar Shri Krishna, Rukmini até mesmo abandonou o seu próprio casamento, que foi arranjado pelo seu pai. Escrevendo uma carta pessoalmente para Shri Krishna, ela se ofereceu completamente a ele, né, e enviou essa carta com o filho do sacerdote,
e ela também assim abandonou a honra de ser uma moça casta, né, de família respeitada, né? Então, qual é a característica que distingue as Braja Gopis, né, que renunciaram a tudo para alcançar Krishna, de Rukmini, que também abandonou a sua família nobre por ele? Então, Sanatana Goswami explica: o apego das Gopis por Krishna não tem causa, enquanto que o prema de Rukmini por ele se desenvolveu a partir do momento em que ela ouviu sobre o seu nome, sua forma, qualidades, etc. Desde o nascimento, as Gopis, elas têm um amor natural por Krishna. E com extrema avidez de encontrá-lo, elas abandonam suas famílias, né, e seguem o caminho, bem como o caminho do comportamento social adequado. No Priti Sandarbha, Srila Jiva Goswami diz: o zelo das Gopis revela o seu prema como sendo muito superior. A sua avidez extraordinária faz com que o desenvolvimento de um poder impressionante seja capaz de fazê-las abandonar todo aquele comportamento respeitável, de maneira bem natural. A palavra Mukunda neste verso se refere àquele cuja face de lótus encantadora é como a flor Kunda. Então, Mu vem de Mukha e Kunda vem dessa flor chamada Kunda. Então, é aquele cuja face parece com a flor Kunda. Além disso, se refere também a Dhirlalita Nayaka Shri Krishna Chandra, que se manifesta completamente, que manifesta completamente a sua doçura quando está na companhia das Gopis. Muito bem, então vamos encerrar por aqui e dar sequência na próxima aula. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.